Fala galera, vamos dar início à nossa live, encerrando a semana com conteúdo de primeira. Temos uma live ilustre hoje com bastante gente participando aí. Do nosso lado temos três pessoas, aqui no estúdio da Populous está eu e o Cícero. Já eu dou a abertura ali para ele se apresentar. E nós temos o Matheus Wolff, que está remoto, que está também conectado com a gente. E eu estou muito empolgado para a live de hoje, pessoal. Vai ter um conteúdo bem interessante. Vai ser pouca apresentação e mais mão na massa, conversas ali, casos de uso que a gente vai trazer do dia a dia. Não tenho dúvidas que vai ser um conteúdo bem aproveitador aí para você. Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Gabriel Amorim. Eu faço parte do time de pré-vendas aqui da Poplos. Hoje responsável por esse time para levar todas as novidades para os nossos clientes e ajudar os nossos clientes a resolver os problemas e os desafios que eles enfrentam ali no seu negócio. E estou aqui com o Cícero Davim, que também é pré-vendas, é o nosso System Engineer. E Cícero, se apresenta aí para a turma, fica à Opa, vontade. vamos lá. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez para uma live aí legal, conteúdo, como disse o Gabriel, aí sexta-feira, né, fechando a semana. Todo mundo, eu sei como é difícil estar aqui numa sexta-feira pela manhã, começando aí com a gente. Prazer enorme. Muito obrigado a todos que estão aqui. Fiquem até o final, o conteúdo está muito legal. A gente vai aí passar na prática tudo que a gente estiver falando, né? A brincadeira do quem sabe faz ao vivo hoje vai aparecer bastante aqui. Show. Bom, me chamo Cícero, como o Gabriel comentou, trabalho na Vim Software, né, aqui no Brasil, pré-vendas, atuo atendendo clientes de alguns ramos, né, saúde, financeiro, tenho clientes aí de bastante prospectos e também atuo com provedores de serviços que são aí Vim, né, que podem prover serviços aí empresas que têm, né, infraestrutura e até mesmo outras coisas para prover serviço. Então, estamos aí, né? Minha função principal é técnica e aí hoje estamos aí para falar um pouquinho, né, de segurança aí no vinho. Legal, Cícero. E temos o Wolf, que está hoje remoto lá de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Wolf, se apresenta aí para a gente e obrigado por esse tempo aí com a gente. E aí, bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Bacana. Gente, bom dia aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Tô vendo aí que a casa está bem cheia. E é um prazer estar aqui também, junto com o Gabi, junto com o Cícero. Meu nome é Matheus Wolff, para quem não me conhece ainda. Sou especialista em backup, proteção de dados. Estou há alguns anos aí na área. Sou bem ativo nas comunidades da BIM também. A gente tenta aí fazer uma força-tarefa, um trabalho bem bacana frente aí a todo mundo que está, desde o especialista mais avançado, a gente atende aí ambientes de missão crítica, ambientes já bem grandes, mas a gente também tenta fazer um trabalho bem bacana para aquelas pessoas que estão começando com Vim e ainda não sabem exatamente tudo que a ferramenta contempla, ou até mesmo Vim não é só uma ferramenta, né? A gente tem diversas, né? Diversas soluções que protegem aí os diferentes ambientes que a gente consegue garantir backup e proteção de dados com a Vim. Então, e é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Não é uma live avançada, mas também não é uma live então a gente vai percorrer aí frente a algumas features, alguns recursos que o Vim tem, principalmente na parte de segurança, né? E fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, a gente vai aí no decorrer passar aí para diversos pontos. Então, aproveitem aí o conteúdo. Maravilha, Wolf. Obrigado aí. E como vocês viram, pessoal, hoje é uma dinâmica de uma live mais técnica, né? Então, o objetivo é conseguir materializar para vocês o dia a dia de algumas situações que a gente enfrenta na nossa infraestrutura e como a Vinha ela pode agregar valor de proteção, de estratégia de Zero Trust dentro de um ambiente de backup. A gente vai abordar sobre alguns temas bem legais. E o intuito da demonstração é a gente, de uma forma até que simples, mas conseguir materializar e demonstrar para vocês
possíveis ocasiões de ataques cibernéticos, de um ambiente sendo infectado, e como a Vim ela pode ajudar ali no processo de recuperação, e como a gente também previamente consegue antecipar ali a proteção desse ambiente para evitar esse tipo de ataque, né? A gente vai dar um contexto hoje um pouco de mercado, né? Vamos fazer ali uma introdução do que a gente está notando ali no mercado e com pesquisas que são realizadas com alguns clientes, com alguns CISOs, e depois a gente vai para a mão na massa, né? A ideia é ser materializado. Até aproveitando, pessoal, no decorrer dessa live, quem quiser compartilhar o link com algum colega que tenha interesse em ouvir esse assunto, que tenha interesse em participar dessa live, pode mandar o link aí, fiquem à vontade. A inscrição sempre é muito importante, mas se você tiver ali um colega do lado agora, tá? Não sei se estão no escritório ou estão trabalhando de casa, copiem o link do Teams, manda para a turma, para a galera conectar, porque sem dúvida vai ser um conteúdo bem interessante. Então, vamos dar início, né, Cícero? Dando um panorama do mercado, né? O que a gente está enfrentando de fato nos nossos clientes e quais os desafios a gente tem notado, né? Isso aí, Gabriel. O que eu estou projetando aqui para a gente discutir um pouquinho, né, e falar, né, é uma pesquisa, um resultado, né, sumarizado bem em 3 pontos importantes de uma pesquisa que a Vim faz. A Vim, ela gera um relatório com uma pesquisa que ela faz de tendências de ataques cibernéticos focados em ransom. A gente entrevista todo ano 1.200 CISOs, que são específicos na área de segurança, e pergunta coisas relativas a ataques cibernéticos mesmo, como o ambiente foi afetado, qual que foi a estratégia, né, que foi utilizada para recuperação nesse incidente, o que foi feito, se foi perdido dado. Então, todas as perguntas são relativas ao que aconteceu, se aconteceu, como foi a resposta ao incidente. E a gente sumariza isso, né, pega essas respostas, coloca num relatório e gera dados para a gente trabalhar a solução de backup e também o apoio que a gente dá para os clientes e parceiros Vim, né? Isso puxa para nós, né, lançamentos de produtos, tendências, até mesmo documentação, processos que a gente pode ajudar, né, e documentar para que seja utilizado no campo, no dia a dia, e ajude as empresas, né, os nossos clientes aqui, a se protegerem de ataques cibernéticos, né? E o que eu estou, né, projetando aqui, né, que a gente sumarizou dessa pesquisa, né, é que desses respondentes, né, desses CISOs que responderam, 75% dessa massa sofreram um ataque cibernético no último ano. A gente conseguiu notar, né, está aqui no centro aqui da tela, que 43% dos dados não foram recuperados, dos dados que foram afetados não foram possíveis de serem recuperados. Isso mostra, e durante a pesquisa, quem quiser dar uma olhada, pode entrar no site da Vim, colocar lá reporte de tendências de ransomware, vocês vão conseguir ter acesso ao PDF com todas essas informações que aqui estão, né? Do ano de 2024 a gente já tem, a gente sempre olha para um ano para trás, né? Então quando sai o relatório, ele sai um mês depois que foram feitas as entrevistas, né? E ele olha para o período de 12 meses. Então, nesse contexto de perda de dados, né, 43% perderam dados, foi porque ou não se tinha backup desses dados, ou se fazia proteção e o ambiente foi afetado. E a gente consegue ver ali no último número, que é bastante preocupante, né, de todos que responderam e disseram que sofreram um ataque, 96% deles falaram que o ambiente de backup foi alvo e, de alguma forma, tentou se afetar ou se afetou esse ambiente de proteção de dados, o ambiente de backup, que é onde nós estamos aqui hoje falando, né, e atuando diretamente, né? Então isso, né, como eu disse, é utilizado pela Vim e pelos nossos clientes e parceiros, né, para guiar o que nós vamos fazer durante o ano para apoiar os nossos clientes a se melhor protegerem, né, dos ataques, né? Aqui eu estou colocando um pouquinho o que a gente vê,
né, do ponto de vista de cadeia, ou como acontece numa linha do tempo um ataque cibernético nos ambientes, né? Isso aqui acho que já foi várias vezes colocado, né? Acho que muitos aqui já viram diversas vezes, mas é só para a gente contextualizar onde que queremos chegar aqui para a nossa live de hoje, para nossas atividades, né? E aqui da esquerda para a direita, a gente sabe, né, que quando os hackers estão, né, quando as empresas, né, hoje em dia até conjunto de empresas, grupos específicos de atacantes, né? Vocês, né, o pessoal da Populus aqui também atua nessa linha de defesa cibernética, sabe muito bem, né, disso e também tem muita informação sobre isso, né? Mas sabe, o ponto é os hackers eles vão por passos, né? Os grupos eles vão trabalhando em passos. E o primeiro passo é ganhar acesso. Depois que se ganha acesso de alguma forma com uma engenharia social, o envio de um e-mail de phishing, alguma pessoa interna dentro da empresa passando informação privilegiada por dinheiro ou por querer dar um troco em algum aspecto para a empresa. Sempre que esse acesso é conseguido, entra a próxima fase, que é a fase que a gente conhece como lateralização, ou né, descoberta, ou varredura no ambiente, para se encontrar onde está o ambiente de backup, onde estão os dados mais críticos dessa empresa, quem são os usuários mais poderosos nesse ambiente. Uma vez que se faz essa descoberta, que se encontra os recursos, que escala privilégios e que se tem alguns pontos, entra a fase perigosa para a gente, né? Onde a gente mais vai querer estar atuando, né? Do ponto de vista de proteção de dados, né? A gente vai querer proteger o backup, porque se, né, os atacantes já chegaram nessa fase, né? Se eles já conseguiram chegar nesse momento, eles vão querer, antes de criptografar os dados e cobrar um ransom, eles vão querer destruir aonde a gente confia que a gente pode restaurar o ambiente, que é a infraestrutura de backup. O relatório mostrou, né, os atacantes estão cada vez mais focando. 96% de quem respondeu falou: olha, a área de backup foi até mais do que a área de produção focada, foi foco. Então, é importante que a gente entender que antes até mesmo da criptografia e de cobrar, né, o resgate, vai se tentar deletar as imagens de backup, remover os snapshots, desconectar áreas de armazenamentos externas, né, dificultar acessos e até mesmo autenticação, né? Então, essa fase é a fase mais crítica para nós e é onde a gente tem que focar em se proteger a área de backup. E como o Gabriel disse, né, a gente tem trabalhado com a Vim, tem até um link aqui embaixo nesse slide aqui, né, focando em criar o princípio de Zero Trust para o mundo de backup. Né? Então, a gente já sabe, né, então, não querendo assim me estender muito no princípio de Zero Trust, mas do ponto de vista de infra de backup, né, solução de proteção de dados, a gente tem 3 principais componentes no Vim, né, os movimentadores de dados, o backup server e as áreas de armazenamento. E a gente, né, para ter um princípio de Zero Trust, a gente, primeira coisa, segmenta as entidades, né, as funções, né, no mundo de backup, para que a gente se proteja ali naquele momento em que o atacante vai querer destruir o que é para nós a última fronteira, né, a parte do backup para restaurar o ambiente depois que eles já conseguiram passar por vários passos aí das empresas, infelizmente. Então, separar em domínios de resiliências numa arquitetura de Zero Trust, né, num princípio de Zero Trust, nos dá facilidades para separar como a gente vai fazer o que se deve fazer com Zero Trust, né? Menor privilégio, acesso somente ao que precisa, acesso sempre desconfiar do que se vai fazer, né? Sempre mais do que um administrador aprovar algum item. Então, segmentarmos o ambiente de backup, os componentes em cada um dos seus lados, aplicarmos no backup server proteção, principalmente do ponto de vista de autenticação e privilégios, aplicarmos na área de armazenamento, principalmente hardenização e imutabilidade, proteger o dado para não manipulação. Essa é a ideia que a gente, né, procura fazer de maneira macro,
né, no ambiente de backup para que a gente tenha uma resiliência maior, para que a gente dificulte o trabalho. A ideia aqui é, se o hacker, infelizmente, conseguiu chegar no momento pré-criptografia e ele vai tentar destruir os dados, né, que estão no ambiente de backup, vai tentar corromper o backup server, a ideia é que a gente tenha um backup server difícil de ser acessado e que mesmo que ele seja acessado, seja difícil de fazer coisas que atrapalhem no momento da restauração, né? Principalmente pensando que os dados que estão protegidos, eles precisam estar seguros, né? Protegidos. Perfeito, Cícero. E um ponto interessante de observar, né, é o quanto as lições aprendidas ao longo do tempo nos dá maturidade a cada vez mais criar mecanismos de proteção. Quando a gente fala de Zero Trust, e eu gosto de fazer essa analogia, né, a semana passada a gente teve uma live de Citrix e a gente abordou bastante sobre esse tema de Zero Trust. Só que numa ótica muito pautada para o usuário final, o acesso remoto, os usuários que têm uma necessidade de conectar no ambiente, estando em qualquer lugar, né, remotamente, de uma rede desconhecida, e a gente ter mecanismos de Zero Trust para analisar o comportamento daquele usuário, qual máquina ele está acessando, qual localidade, qual é a rede que ele está fazendo essa conexão. Só que quando a gente pega esse princípio e traz para uma estrutura de backup, a gente protege cada vez mais esse ambiente, né? É o mesmo conceito. Poxa, para eu acessar a minha console de backup, eu preciso ali ter no mínimo um duplo fator de autenticação. O meu armazenamento, no mínimo, eu preciso ter imutabilidade ali em algum armazenamento e ter outras cópias espalhadas em torno ali dos meus data centers ou até mesmo em nuvem pública, né? O que você comentou, poxa, até mesmo um processo de deleção de backup. Alguém vai fazer a deleção de um backup, a gente tem um fluxo de aprovação para passar por 2, 3, 4 pessoas a fim de a gente criar processos e proteger essa estrutura de backup. Porque quando a gente olha os dados que você apresentou no início, né? 96% dos ataques tiveram uma intrusão dentro da plataforma de backup, dentro do ambiente de backup. Então, os hackers cada vez mais têm um altruísmo de também infectar esse ambiente para impedir a empresa a recuperar aquela informação rápida, né? Porque o intuito do hacker é, de fato, tirar a credibilidade, derrubar o ambiente, causar indisponibilidade para esse ambiente, e eles estão cada vez mais explorando esse ambiente de backup. E é super legal ver como a Vim ela vem se posicionando a proteger esse ambiente, vem aplicando melhorias e processos para a gente ter uma casca de proteção desse ambiente, né? Legal, gente. Deixa eu fazer já também um gancho, tanto ao que o Gabriel falou e o Cícero também. Aqui a gente está falando, né, duplo fator de autenticação, aprovação aí de alguma coisa que a gente tenta fazer no ambiente de backup, como remoção de algum repositório, remoção de alguma cadeia de backup, ou coisas do tipo. E aqui a gente está falando de recursos de segurança que a própria Vim implementou dentro dos produtos, dentro dos recursos que ela desenvolve. Mas eu gosto de também dar um passinho para trás, porque a gente consegue proteger e hardenizar um ambiente não só pensando que ele é de backup, mas o que eu quero dizer com isso? O Cícero fez um gancho ali, né, separar em domínios de resistência. A gente pode muito bem pensar em separar no próprio domínio que a gente tem no nosso ambiente de produção, a famosa Active Directory, não colocar, por exemplo, o ambiente de backup dentro desse mesmo domínio. Mas eu vou ter múltiplos VBRs, vou ter múltiplas consoles de backup, eu não quero ter um gerenciamento standalone, né, usuários na barriga lá desses servidores. Ok, cria-se um domínio apartado só de backup e que esse domínio tenha visualização no domínio de produção. Então tem coisas que a gente pode pensar ali na camada de segurança que não necessariamente são puramente de backup, né? Segmentação de rede, a gente pode ter uma rede de backup, não fazer esse tráfego aí junto com a rede de produção. A gente pode separar isso por firewalls, né? Ter camadas ali de firewall entre essas duas redes, mudanças de porta. Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer que não necessariamente são coisas que a Vim vai trazer dentro de um recurso dela. A gente tem que pensar aí, né, um pouco fora também. Vamos proteger esse ambiente como se ele fosse um ambiente qualquer. Aí. Então tem várias camadas que a gente consegue fazer. Não é uma em específico que vai garantir a segurança ou que vai ser a bala de prata, né? São vários conjuntos aí que a gente vai somando e a gente com isso consegue garantir um ambiente bem mais seguro.
Isso que o Wolf falou é importante lembrar, né? Porque assim, no passado a gente falava muito para ambiente de backup de regra 3-2-1, né? Que é eu ter 3 cópias do dado, 2 mídias diferentes e uma dessa cópia estar externo, né? Isso continua hoje, isso é importante, né? Uma estratégia de proteção e né, de resiliência do ambiente de proteção de dados para eu restaurar, para eu ter garantia que eu vou conseguir restaurar meu dado se acontecer tudo de pior no meu ambiente, né? Isso é muito importante ainda. Mas no passado, apesar da gente já ter essas ferramentas, né, de se pensar, né, em fazer segurança no contexto, o que a gente via é que, devido às dificuldades, às complexidades, nuvem híbrida, muitas coisas não se aplicava isso muito bem. E é importante a gente pensar hoje, né, que além das funcionalidades que a Vim traz para suas soluções e para aumentar a resiliência do ambiente, né, é importante pensar também no que o que eu chamo de segurança intrínseca. Né? Segurança intrínseca envolve o que o Wolf comentou, envolve, né, o que a gente está falando aqui, princípio de Zero Trust. Né? Princípio de Zero Trust não é uma feature do Vim, né? Ele é um conceito de segurança que a gente aplica ao ambiente de Vim. Né? Separação do ambiente, a parte de segmentação de rede, separação de domínio de autenticação, né, que é o menor privilégio. Então, o princípio de Zero Trust, sim, né, ele está, também envolve os times de segurança, né, não só os times de administração de backup. Né? Então, sim, muito importante pensar no básico também, né, no que é, do ponto de vista do mundo de segurança, algo que é básico. E aqui, o que a gente pretende hoje mostrar, né, no caso de um ambiente em que os hackers conseguiram chegar no momento de pré-criptografia, conseguiram chegar a tentar comprometer o ambiente de backup. Né? E o que nós queremos mostrar aqui hoje é, do ponto de vista de esquerda para direita aqui, backup server, onde os backups estão armazenados, e uma cópia desses backups, onde foi feita essa cópia, a gente quer manter, do ponto de vista Vim, isso seguro e dificultar o trabalho dos hackers. Né? Então, eu vou pedir aqui para o Matheus, para ele trazer para a gente um ambiente ao vivo aí, né, de demonstração, para a gente ver alguns fatores específicos, né, no domínio de resiliência backup server. Vamos começar por ele, né? Então, o hacker ele chegou ali no ambiente, ele vai tentar ganhar acesso no backup server. Ele vai tentar autenticar no backup server. Primeiro ponto, a gente tem que dificultar essa autenticação. Segundo ponto, se ele conseguir autenticar, se conseguir acesso à console de administração do Vim, né, ele vai tentar fazer uma deleção ali dentro. E essa deleção, a gente tem um princípio que nós chamamos de For Eyes Authentication, né? Ou numa tradução literal, né? Que não fica tão legal, né? Autenticação de 4 olhos, né? No Brasil não seria muito interessante usar esse conceito, mas para explicar um pouquinho, seria que um segundo, né, administrador ou um security officer, alguém da área de segurança, aprovasse uma ação que poderia causar um impacto no ambiente, como deletar um backup, remover um repositório de armazenamento, né, fazer alguma alteração que influísse que atrapalhasse no processo de restauração. Isso está dentro daquele momento em que o hacker está ali, pré-criptografia, tentar causar um impacto grande no ambiente, parar principalmente o que é utilizado para se restaurar. Bom, estou vendo que o Wolf já está aí, então, do ponto de vista de backup server, o que a gente gostaria de ver aí, se você puder mostrar para a gente, é como que a Vim, né, protege a autenticação, como que a Vim protege alguma ação que pode causar um impacto, até mesmo de um funcionário inadvertidamente fazendo alguma coisa ou guiado por algum atacante. Né? Então, internamente, como que a gente protege isso? E depois a gente vai para a parte de armazenamento, para os outros domínios aí, né, de resiliência. Legal, gente. Então aqui vocês já devem ter vendo minha tela aí, me confirmem se está tudo certo. Mas Tudo certo. aqui a gente já está no servidor do Vim, tá? Um servidor Windows, onde a gente instala a principal console, né, do Vim Backup and Replication, e óbvio, depois apresenta todos os demais componentes aqui, hypervisors, repositórios de backup, proxies e por aí vai. Mas ele é o centralizador de tudo. Então é essa console que a gente pensa sempre em proteger. Então, obviamente, a gente
Vamos dar um passo para trás. Coisas que a gente consegue garantir que antes mesmo da solução da VIM, cuidar desse RDP, ter antivírus, diversas outras coisas que a gente consegue garantir daqui a pouco, não acessar diretamente o servidor do VIM, acessar através de um jump server ou acessar a console não diretamente no RDP do servidor, né? Acessar ela através da minha máquina e o RDP do servidor a gente protege com outras camadas também. Mas daí agora que sim, pensando na console, uma das primeiras coisas que a gente gosta muito de falar é o duplo fator de autenticação, né? Antigamente, a console não tinha esse recurso, então aqui é um destaque que eu dou para vir, que era uma coisa que os usuários solicitavam muito. Eu não me lembro agora, Cícero, mas eu acho que a MFA veio na versão 11, eu não me lembro ou se já foi na 10, mas Versão 12. era uma coisa que muitos usuários solicitavam. Então, a gente sabe que tem a comunidade da VIM, tem os fóruns, então a gente via que muita gente demandava. E a VIM vai lá e prontamente escuta os seus usuários e depois acaba desenvolvendo esses recursos. Então, aqui a gente está vendo, de fato, aonde eu configuro o duplo fator de autenticação. É uma coisa simples. É uma flag que eu marco aqui. Basta eu fazer isso para conseguir ativar esse recurso. Mas o que é interessante aqui? No momento que eu ativo ele, obrigatoriamente eu tenho que passar meus usuários que vão acessar o servidor do Vim de maneira nominal aqui. Eu não consigo aqui, por exemplo, passar um grupo de usuários aqui, né? Vou pensar, vou ter muitos usuários que vão acessar meu servidor de backup, vou criar um grupo e jogar esse grupo aqui dentro. Não, a Vim pede que seja nominalmente aqui, para justamente já ter essa barreira a mais, assim, de eu ter que pontuar nominalmente cada um dos usuários. E, além disso, eu consigo também habilitar aqui, nesse meu laboratório não tá, mas eu consigo fazer isso, fazer um auto logoff da console depois de X minutos. A gente sabe que tem alguns tipos de ataque que são elevação de privilégio lateral, ou até mesmo conseguir roubar a tua sessão remota ali, né? Então, se eu tô com a console aberta, beleza, o duplo fator de autenticação está habilitado. Mas e se eu conseguir pegar essa sessão de alguma forma? Ou até mesmo na minha tela aqui, né, deixei aberta a console aqui. A pessoa já está autenticada lá dentro. Então, é interessante a gente habilitar aqui um auto logoff. Então, automaticamente, depois desses minutos, a console do Vim fecha e eu vou ter que abrir ela de novo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode vir aqui e adicionar um usuário. Obviamente, aqui também, por se tratar de um laboratório, esse ambiente está dentro de um domínio, né? Mas pensando num ambiente de produção, a gente vai separar isso num outro tipo de domínio, num domínio de backup. Mas aí eu puxo aqui meus usuários, que eu quero botar, que vão ter acesso à console do Vim. E, obviamente, eu tenho diversos aqui, isso aqui já é também de mais tempo, mas eu consigo dizer o que esse usuário vai ser. Beleza, ele vai ser um administrador do ambiente como um todo, ou não, ele vai cuidar só de restauração, né? Não vou criar jobs de backup, não vou mexer no ambiente ali de backup, vou só fazer restauração de backup. Beleza, também tem vários tipos de owner aqui de roles que se pode dar aqui para esse usuário. Aqui daí um destaque já também para o segundo ponto que o Cícero comentou, que é o For Eyes Authorization. Olha só que interessante o que acontece se eu vir aqui e dizer que, né, um usuário novo vai estar fazendo parte da console do Vim. Ela mesma já me diz, essa requisição aqui, essa mudança que tu está tentando fazer precisa ser aprovada. Tu quer submeter isso para uma aprovação? Quero. Beleza. Agora vocês vão ver aqui no meu canto esquerdo, esse menu aqui, não sei se todos prestaram atenção, mas esse menu ele não estava disponível aqui, ele acabou de fazer essa pop-up. E aqui eu consigo ver, vou aumentar um pouco aqui, eu consigo ver o que beleza, teve uma mudança aqui, né? Users and Roles Update aqui. Quem foi que submeteu essa mudança e o horário aqui, né? E, obviamente, que se ninguém tomar nenhuma ação, essa ação ela é rejeitada automaticamente depois de um determinado período. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu posso rejeitar ou aprovar, né? Então, é aí um segundo administrador que vai ter que fazer essa ação. Por quê? Olhem que eu não consigo aprovar, está esmaecido aqui. Se eu quiser tomar essa ação, eu não posso, porque fui eu que iniciei ela. Então, outro admin, outro administrador aqui do backup vai ter que aprovar isso. E aqui eu O legal consigo disso, né, Wolf, como você comentou, né? Se a gente tem um atacante que entrou no ambiente,
por uma engenharia social, conseguiu de um usuário administrativo o acesso à console e ele tentar criar um usuário para ele, elevar esse privilégio para que ele tome as atitudes daí para frente e não o usuário que ele conseguiu o acesso, ele também não vai conseguir, porque ele vai precisar de um segundo administrador para fazer isso, né? Então é importante que assim, ele, mesmo que ele tenha conseguido adicionar no AD, né, na entidade de autenticação do ambiente de backup, que ele tenha conseguido adicionar um usuário, dentro do Vim ele não vai conseguir fazer uma atividade administrativa se ele não tiver uma aprovação de um segundo administrador de Vim, né? Então, ou de um security officer de Vim. Né? Então, isso é importante porque inibe também, né, a elevação de acesso, né, a lateralização no ambiente de backup. Isso ajuda bastante nesse aspecto. Perfeito. E aqui também, caso o aprovador lá ele não sabe o que é que foi essa mudança aqui em detalhes a gente consegue ver. Então, né, que o usuário, a Caroline aqui foi adicionada, né, como um backup administrator, aqui um Vim backup administrator, foi o Matheus que submeteu isso, e aqui as datas, né. Aqui, como a gente está em laboratório, eu vou só rejeitar essa demanda aqui, mas eu teria que abrir a console, logar com outro usuário, aprovar isso para que isso tenha efeito. Ainda aqui, tratando de MFA, obviamente que a gente tem, às vezes, algum tipo de usuário que precisa ter acesso ao console do Vim, daqui a pouco para monitoramento, um usuário de API que vai consumir a API do Vim, ou algum outro monitoramento externo que consome, né, os recursos de backup. Então, obviamente que esse usuário ele não pode passar pelo duplo fator de autenticação, porque senão ele não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, fazer esse monitoramento. Então, caso um usuário seja desse tipo, né, a gente consegue dizer que essa conta ela é de serviço. Então, no momento que eu digo que ela é de serviço, ele automaticamente não tem esse duplo fator de autenticação. Então, a gente ainda consegue consumir coisas do Vim de maneira terceira, se for o caso aqui. Perfeito. E o For Eyes Authorization é justamente, né, habilitar esse recurso é justamente nessa mesma tela aqui. Então, aqui em Authorization, eu digo que todas as ações que foram feitas no Vim vão precisar de aprovação, e depois de quantos dias eu automaticamente rejeito isso. Então, eu consigo controlar isso aqui. Então, beleza, aprovei hoje, eu posso dizer aqui que depois de 2 dias ela automaticamente é rejeitada. Então, são 2 recursos simples de habilitar, mas que trazem uma camada de segurança muito, muito alta aqui para a console e para o ambiente de backup como um todo. Excelente ponto. Só fazendo um complemento rápido, Wolf, a gente escuta muito no mercado sobre conscientização de segurança, né? E esse trabalho de conscientização muito pautado aos colaboradores, aos usuários, para cada vez mais evitar brechas de segurança. Só que esse tipo de pauta que nós trazemos hoje, todas essas features, essas possibilidades que a gente pode habilitar num ambiente de backup, também é uma conscientização do nosso lado de proteção, né? Para o time de segurança, para os administradores de backup, para o time que orquestra tudo isso, né? Poxa, a gente tem ali o duplo fator de autenticação e é muito simples de ser habilitado, né? Com qualquer celular ali com aplicativo de tokens, né? O Google Authenticator, Microsoft Authenticator, eu consigo gerar os tokens ali para conectar no ambiente. Eu tenho o For Eyes Authorization, né? Para de fato criar um fluxo de aprovação, não só para deleções de backup, mas como o Wolf mostrou, para as ACLs que você está aplicando ali no ambiente, alteração de algum usuário, alguma mudança de configuração no ambiente, ou seja, você protege de fato essa estrutura para evitar qualquer brecha de mudança e de qualquer tipo de ataque cibernético. Bacana você destacar sobre esse ponto. E aí eu queria abrir aqui rapidamente para 3 perguntas que apareceram no chat, né? Legal. Perguntas rápidas. O Renato perguntou se a gente tem um modelo de oferta de backup como serviço. A resposta é sim, tá? A Populous, ela tem um modelo de oferta de base, é o que a gente chama, onde você pode consumir isso como serviço. Então, se tiver algum interesse, pode entrar em contato com o time.
E o Nathan, ele perguntou assim, né? Pessoal, falando sobre essa estratégia de visibilidade de segurança, o VIM-1 pode apoiar também na visibilidade de eventos, alterações e configurações no VBR, ou o foco dele é voltado para relatórios executivos e governança, né? Eu acho que o VIM-1 ele abrange um contexto completo, né, Cícero? Você pode até me complementar depois. O VIM-1 ele vem para somar numa estratégia de observabilidade do seu backup, para você ter melhor controle e relatórios de auditoria, de backups que estão infectados, que uma máquina que recebeu ali um ransomware e está executando um job, você receber alertas como esse para tomar uma decisão assertiva. E não só uma ótica para o ambiente de backup, como ele também consegue analisar a sua infraestrutura, Nathan. Por exemplo, tem um cluster que está rodando máquinas virtuais em um ambiente VMware e eu preciso ter um relatório de right sizing, de otimização dessas máquinas virtuais. Então, o VIM-1 ele pode ser um braço de apoio para essas frentes também. Poxa, eu tenho máquinas superdimensionadas que consomem mais recurso do que eu deveria. O VIM-1 ele consegue te ajudar a otimizar isso. É uma série de possibilidades, mas não só numa ótica pautada ao backup, mas também analisando a sua infraestrutura. Só para complementar aí o que o Gabriel comentou, e sim, né, do ponto de vista de segurança e governança, o VIM-1 também vai estar totalmente integrado, provendo visibilidade. Por exemplo, eventos como esse que o Wolf mostrou, né, de aprovação ou não aprovação de uma atividade, né, que é o For Eyes Authentication, eles são registrados e tem relatórios sobre isso. Então, a gente consegue no VIM-1 gerar um relatório de solicitações de deleção ou de inclusão de usuários que foram feitas e quem fez e quem aprovou. Então, isso Legal. é governança, isso também está implícito no VIM. Não querendo dar nenhum spoiler aqui, né, mas no final aqui da live a gente vai falar um pouquinho sobre o Threat Center, que é também, né, algo para nos dar visibilidade da resiliência do ambiente de backup. Tudo isso que a gente está falando aqui, né, de utilização de funcionalidades de segurança no ambiente, a gente consegue medir se isso está tendo um efeito no ambiente. E a gente consegue mostrar qual é o nível de resiliência do ambiente. Nós vamos falar isso mais para frente. E quem é o vetor para isso? O VIM-1. Então, Perfeito. sim, o VIM-1 ele não é só para a gente ter visão executiva do ambiente, mas sim também para a gente ter observabilidade, para a gente ter alertas, para a gente conseguir entender o que acontece nos ambientes de proteção, não só do ponto de vista de taxa de sucesso de backup ou outros aspectos que são inerentes ao procedimento de proteção de dados. Não, a gente também olha para a infraestrutura, como o Gabriel falou, a gente também consegue gerar alertas do que acontece na produção, no VMware, no Hyper-V, nos virtualizadores, né? E também da parte de segurança, né? Se eu marquei uma imagem, nós vamos falar hoje também sobre análise das imagens de backup. Se eu marquei como suspeita, que era um relatório de quais as imagens que foram marcadas como suspeita, sim, o VIM-1 também vai atender isso. Então, não só do ponto de vista de relatórios executivos, mas sim de governança e segurança, a gente consegue ter visibilidade no VIM-1. Legal. Dois relatórios que eu gosto bastante, que acabam tendo no VIM-1, só fazendo um pequeno spoiler aqui, são os relatórios de imutabilidade. Então, né, a gente sabe que a imutabilidade hoje, ela nasceu lá com o Bucket S3 da Amazon, né? Foi o primeiro player, o primeiro vendor aí que disponibilizou essa compatibilidade junto com o Vim. Depois a gente teve ali o repositório local em Linux, já também está imutável. Agora a gente já tem também os blobs da Azure, então a gente está vendo que essa gama de repositórios com imutabilidade já aumentou. Então, no site da BIM também tem uma lista lá com todos os tipos de storage que podem ser habilitados esse recurso. Afinal de contas, isso não é uma coisa que a BIM não depende só da BIM implementar esse recurso, né? Então, ela depende de um handshake, né? Ela depende do vendor ou do fabricante do outro lado também disponibilizar esse recurso e fazer esse acordo, né? E um relatório que tem lá no VIM-1 é esse, né? Pega todos os meus repositórios de backup, todos meus pontos de backup e me diga o quanto desses repositórios o quanto desses pontos de backup estão imutáveis, né? Então é um recurso bem bacana, porque daqui a pouco na minha estratégia de segurança eu posso dizer, porque, por exemplo, o que eu quero proteger com a imutabilidade, né?
Eu quero conseguir proteger que determinado ponto de backup não seja imune aí, possivelmente contra um ransom, né? Ou alguma ameaça virtual que tenta ali manipular o arquivo de backup. E se eu fui atacado por uma ameaça como essa, eu não vou querer voltar meu ponto de backup de 15 dias atrás. Eu vou querer voltar para o ponto mais recente. Então, uma estratégia muito comum de imutabilidade é eu ter meus últimos 7 dias de backups imutáveis. Meus últimos 15 dias. Eu não quero minha cadeia como um todo. Até porque, se eu quiser, né, ter a necessidade de deletar pontos de backups antigos, eu quero deletar um backup mensal que eu fiz há meses atrás, eu quero poder deletar esse arquivo. E com a imutabilidade eu não conseguiria deletar isso. Então, um recurso muito comum é a gente habilitar a imutabilidade só nos últimos pontos de backup. E esse relatório ele traz isso. Beleza, de todo o teu ambiente, 20% dos teus pontos de backup estão imutáveis. Então, o VMware consegue entregar isso, né? E outro relatório muito bacana, que daí foge um pouco da segurança, mas vem muito de encontro, principalmente quando a gente tem mais de um time cuidando do ambiente como um todo, né? A gente sabe que às vezes a gente tem um time que cuida lá da camada de virtualização, outro time que cuida da camada de cloud, né? O time que cuida da camada de backup. E isso, às vezes, acaba sendo muito oneroso, trabalhoso cuidar de tudo isso, né? Então, é comum, às vezes, a gente pegar um ambiente que subiu, né? Foi criado servidores novos no ambiente, seja ele na camada, né, lá na cloud ou até no teu ambiente virtual, e não foi adicionado isso depois na rotina de backup, né? Às vezes costuma acontecer alguns gaps aí, a gente sabe que as equipes às vezes não se conversam direito, então às vezes a gente acha uns pontos de falha. E um relatório muito bacana que vem lá no VMware, ele é justamente isso. Já que, afinal de contas, ele tem visão da tua camada de servidores lá na cloud, na camada de virtualização, ele também tem acesso ao ambiente de backup. Então, ele faz simplesmente um depara. Beleza, no meu VMware, no meu Hyper-V, seja lá qual for o teu hypervisor, eu tenho lá 100 servidores, mas eu só tenho 80 backups de servidores lá no repositório de backup. Então, esse relatório ele consegue mostrar, beleza, então tem 20 máquinas que estão desprotegidas. Aí a gente toma ação, vê esse relatório, junta as equipes de novo, beleza. São servidores de homologação, são servidores de produção que a gente tem que adicionar no backup, são coisas que que o VMware acaba sendo o dedo duro aí da jogada e acaba conseguindo entregar isso para a gente. Perfeito. Legal. Bom, continuando aí na nossa história, né, que a gente está contando sobre o atacante tá lá no nosso ambiente já, infelizmente conseguiu acessos, tentou acessar o VIM, não conseguiu porque ele não tinha autenticação múltiplo fator, ou ele conseguiu e tentou adicionar um outro usuário para que ele conseguisse trabalhar sem autenticação múltiplo fator remotamente. Não conseguiu porque não teve a aprovação de um segundo administrador, né? Isso, né, chegamos aqui a um ponto específico. O que ele vai tentar fazer é onde estão esses backups? Onde que está armazenado isso? E como é que eu comprometo isso para que, né, essa empresa que eu consegui acesso não tenha como escapar do pedido de resgate que o atacante vai fazer, né? Então, aí eu vou pedir para o Matheus mostrar para a gente, né, como a questão da imutabilidade, que a gente já falou muito aqui, ajuda numa arquitetura VIM. Antes de passar, né, aí para o Matheus isso, queria contextualizar um pouco do que é boas práticas que a gente recomenda nos ambientes, né? A gente sabe que o VIM ele também dá, né, muita flexibilidade de armazenamento de dados, né? Então, se você tiver um storage NAS, né, que é um storage de armazenamento de arquivos, você consegue usar ele como área de armazenamento de backups. É o mais seguro? Não é, mas é uma forma de você fazer. Se você tiver um servidor com um disco, né, nesse servidor aí, dentro do próprio servidor, você consegue criar uma área de armazenamento, né? Mas a recomendação que a gente faz, né, para que a resiliência do ambiente e a proteção seja maior, ou seja, o atacante está nesse momento aí, né, de fazer um estrago no ambiente antes de cobrar um ransomware, e ele vai tentar apagar as cópias de backup. A nossa recomendação é termos ou uma área de Object Storage que tenha imutabilidade, ou seja, lá na regra 321, uma das cópias de backup estar imutável, pelo menos, né? Então, ou seja ela um Object Storage, seja ela,
né, com tecnologias do Vim. Nós temos no Vim, né, o que nós chamamos de Hardened Repository, ou seja, um repositório reforçado, protegido. Né? O repositório reforçado Vim, que a gente recomenda que seja uma máquina física separada do ambiente de administração, a gente recomenda aplicar nele uma série de reforços de segurança. Então, eu vou citar alguns, mas não querendo fazer spoiler aí para o que o Matheus vai nos mostrar, mas é interessante que não se tenha acesso nenhum nessa máquina, a não ser o protocolo e as portas que o Vim usa para escrever backup, não se tem usuários root nessa máquina que consigam acessar, não se tem acesso a SSH a essa máquina, todas as atividades sejam feitas sem acesso a SSH, né? Então são alguns pontos importantes. Então qual é a recomendação Vim para que a gente, né, proteja o backup armazenado? Tenhamos uma cópia imutável, seja ela num Object Storage, usando as APIs desse Object Storage de bloqueio, né, de deleção e de manipulação de dados, seja num servidor hardened Linux, que a gente, né, provê formas de implementar isso de maneira simples e direta nos ambientes. Então, aqui nós temos, né, para mostrar para vocês, nesse caso aqui, o hacker vai tentar fazer a deleção de um backup que está num repositório imutável e não vai conseguir. Bom, mas para tentar fazer essa deleção via o Vim, se ele não conseguiu autenticar e se ele não conseguiu passar pelo For Eyes Authorization, ele vai tentar fazer um SSH na máquina Linux. Perfeito. Então, eu vou chamar o Wolf aqui para mostrar para a gente, além, né, dessas questões de autenticação, o que mais, né, no Hardened Repo a gente tem que protege, né, a deleção, né, com a imutabilidade também, com o reforço de acesso a essa máquina. Vamos lá, Wolf. Bacana, Cícero. Vou fazer aqui, então, o gancho para o repositório. Então, aqui, nesse menu do Vim, aqui em Backup Infrastructure, e depois lá em cima em Backup Repositories, a gente tem toda a lista de repositórios que eu tenho dentro do Vim, ou seja, aonde que eu vou salvar os meus backups. Primeiramente, eu apresento eles aqui para a console do Vim, e depois eu digo, lá na minha cadeia, lá na minha job de backup, qual job especificamente vai usar essa lista de repositórios. Não pode ver que eu posso ter uma lista aqui grande, eu posso ter não só necessariamente só um, e depois eu faço a minha política com base nesses repositórios aqui. Eu consigo também, inclusive, fazer a soma de repositórios, né, que é através do Scale Out Backup Repository, que eu consigo fazer um misto desses repositórios como um todo. Mas isso aqui é só a manobra que eu consigo fazer entre as minhas áreas de armazenamento. Agora, a parte de imutabilidade, podem ver que eu tenho já aqui na cara do Vim, ele já me mostra ali no type, aqui, ó, hardened. Então, ele já me mostra que esse repositório está hardenizado. E como é que o Vim sabe disso? Aqui ele também mostra um cadeadinho ali, ó, que também indica que está com a imutabilidade ativa. Então, se nós ir nesse repositório aqui, a gente vai ver que beleza, esse aqui é um nome que eu dou para o repositório, ele é puramente um label. E o server que está usando esse repositório, daí aqui sim é o FQDN desse servidor, beleza? E aqui daí sim os pontos de montagem que eu tenho aqui, nós estamos falando especificamente de um servidor Linux, então a gente sabe, né, Linux ele não trabalha com C, D e I, que a gente está acostumado do Windows, ele trabalha com pontos de montagem. Então aqui eu consigo ver o ponto de montagem aonde eu vou salvar as minhas imagens, né, as minhas imagens de backup lá. Então é especificamente nesse ponto aqui. Ok, depois disso a gente tem a flag aqui que é interessante, que é a de imutabilidade, que ó, make recent backups immutable for, e eu escolho por quantos dias esse backup vai estar imutável. Então, fazendo aquele gancho que eu comentei anteriormente, eu posso ter uma rotina de backup, uma política de backup de mais dias, por exemplo, 30 dias, 15 dias, 60 dias, depende de cada política. Mas desses X dias de pontos de backup que eu vou ter da minha retenção, apenas 7 dias vão estar imutáveis. Então, é aqui que a gente faz essa configuração. E podem ver que, diferente dos outros parâmetros que eu passo aqui para o meu repositório, a imutabilidade eu não consigo desmarcar. Então, no momento que eu apresentei a imutabilidade para dentro do Vim, o próprio atacante ou o terceiro que está tentando manipular esses dados, ele não tem uma flag que ele consegue desmarcar aqui. Isso não era assim. Antigamente, nas primeiras versões de mutabilidade que veio na Vim, ele era assim uma flag. E a Vim já
identificou isso como, né, um possível problema. Então, aqui, então, o que eu posso dizer é, configurei imutabilidade uma vez, eu não consigo desconfigurar ela mais. A gente não consegue manipular esse dado, então a parte boa é que o atacante também não consegue gerenciar esse tipo de dado aqui. Legal, então é aqui que eu configuro a imutabilidade de fato. E depois que a gente começa a salvar esses meus backups os backups da minha cadeia, eu consigo ver aqui, né, pegar uma máquina aqui em específico, eu consigo ver quais desses pontos de backup estão imutáveis e até quando eles estão imutáveis. Então, aqui eu tenho 5 pontos, né? Lembra que minha imutabilidade era de 7 dias? Então, obrigatoriamente, esses 5 pontos já são dentro daquele range ali, então todos eles estão imutáveis. Então, mas pensando aqui do princípio que daqui a pouco teria 15 pontos de backup aqui, 7 deles estariam imutáveis e os demais não. Então, aqui eu consigo ver essa ação aqui. Aí, pensando também no que o Cícero comentou, beleza, é um repositório Linux, mas quem é esse repositório Linux? Isso aí é muito importante a gente bater bastante firme nessa tecla, que é a necessidade de ter um repositório físico. Aqui, obviamente, por ser um laboratório, eu estou rodando esse ambiente virtualizado aqui dentro do nosso cluster de Nutanix. Como vocês sabem, a Populous é uma parceira forte em virtualização com Nutanix também, então a gente tem o nosso cluster aqui interno no lab. E eu vou mostrar essa máquina aqui para vocês, mas escutem o que eu estou falando, é muito importante essa máquina ela ser física e apartada num ambiente de produção. Vamos pensar aqui nesse ambiente. Beleza, eu tenho um cluster Nutanix, poderia ser Hyper-V, poderia ser VMware, poderia ser qualquer outro hypervisor. Eu vou proteger esse ambiente aqui. Eu vou ter lá X máquinas virtuais que eu vou proteger aqui dentro. Qual é o sentido de eu proteger essas máquinas virtuais, salvando o meu backup, dentro de uma outra máquina virtual que está dentro desse ambiente aqui? Então, ao meu ver, não faz sentido nenhum. A gente não pode salvar aquilo que a gente está querendo proteger dentro do ambiente que eu estou protegendo. Então, a gente tem que conseguir separar isso de uma maneira física. Então, obviamente, a gente pode partir aí por E uma mesmo, máquina... né, Wolf, que a gente separe o virtualizador que vai ficar o repositório de armazenamento, né, a gente tem uma brecha, né, porque se a gente desativa acesso remoto àquela máquina, né, mas se o atacante consegue acesso ao virtualizador, né, administrativo no virtualizador, ele consegue deletar o disco da máquina, né, ele consegue deletar a máquina, né, então não faria sentido nenhum. É por isso que a recomendação é forte que a máquina seja física, e tenha, né, desabilitado o acesso remoto. A única maneira de fazer uma ação administrativa, quando você desativa SSH, só deixa portas de firewall específicas liberadas, né, a porta de iDRAC, né, ou de gestão remota daquela máquina, ela tem um acesso também seguro, com múltiplo fator de autenticação, em redes separadas e etc. A única forma da gente fazer alguma questão é ir no data center e botar um teclado e um mouse, né? Fisicamente um monitor naquela máquina. Então, assim, é por isso que essa recomendação é muito forte, né? Para que a gente realmente fortaleça o acesso a essa máquina. Legal. Enquanto o Wolf vai conectando no repositório, né? O Wolf comentou ali do nosso acesso, o nosso laboratório está em cima de Nutanix e tudo mais. Eu vi que tem muitos clientes nossos conectados na live que utilizam Nutanix, que tem site principal e site DR. Poxa, Gabriel, poxa, o Cícero, eu não tenho um repositório Linux fisicamente ainda. Eu poderia utilizar uma tecnologia da Nutanix para isso? A Nutanix ela tem uma tecnologia que a gente chama de Objects, e se você tiver um site DR, você pode entregar um repositório S3, por exemplo, e ter imutabilidade também por ali, né? Então, é legal observar que existem vários casos de uso para vocês que já utilizam Nutanix, que tem um site de contingência, um DR, você reaproveitar essas features que estão presentes dentro do licenciamento mais básico da Nutanix, que é o uso de pelo menos 2 teras ali, você conseguir armazenar esses backups lá. Show, legal, Gabi. Pode seguir. Legal. E vou ser insistente nesse assunto, e o Cícero comentou, né? Legal, então não
não vou salvar meus dados de backup dentro do meu ambiente de virtualização, mas eu vou ter um outro ambiente apenas de backup para virtualização. Exemplo, eu vou ter lá um hypervisor onde eu vou subir o meu servidor do Vim, vou subir meu servidor de backup, vou subir todos os outros componentes que eu preciso para o Vim. Legal, já está apartado, mas o que o Cícero comentou é que tem uma camada de virtualização acima do repositório de backup. E a gente já pegou casos, não vou dar nome aos bois aqui, mas a gente já pegou casos de VMware onde, por exemplo, o ambiente de VMware, o vCenter, ele estava dentro de um domínio de produção, a conta que foi atacada foi a conta de admin, então o atacante conseguiu ter acesso ao vCenter, ele eleva privilégio lateral, ele consegue ter visão dos teus data stores dentro do teu VMware, e consegue fazer esse delete por lá. Então, vejam que esse ataque, ele nem precisou partir para uma coisa muito mais avançada, pensando ali em acesso SSH, acesso no repositório imutável. Não, ele foi numa outra camada, ele foi numa camada de virtualização. Então, por isso que a gente gosta de ser bem insistente em cuidar para não ter o repositório virtualizado. Mas ok. E como um software, né, o VMware ou qualquer que seja o virtualizador, né, é um software e também sofre a ação dos atacantes. Então, vulnerabilidades também podem ser encontradas nesses sistemas, né? Então, a gente aumenta, quando a gente tem um virtualizador em cima no repositório, a gente aumenta, né, vamos dizer, a superfície de ataque. A gente coloca ali também mais um ponto de vulnerabilidade. E a ideia numa arquitetura Zero Trust, que a gente foi comentando, é a gente diminuir os pontos de vulnerabilidade, né? Então, por isso que fica aí, de novo, né, a recomendação para que repositório de armazenamento seja físico ou um Object Storage, como no Nutanix Objects que a gente colocou, que também pode ser imutável. Legal. Último ponto ainda antes do repositório aqui, o Cícero comentou vulnerabilidade, né? A gente sabe que todo vendor sofre com isso. E nós, do nosso lado aqui, a gente como sysadmin, a gente como analista, como estamos ali trabalhando no time de operação, é muito difícil, porque a gente tem vulnerabilidade no VMware, a gente tem vulnerabilidade no Windows, no Linux, e a Vim, ela não tá exclusa desse problema. Então, recentemente, a gente teve vulnerabilidades na Vim sendo vazadas, né? Foi um zero day, mas a Vim conseguiu corrigir isso de maneira rápida. Então, em poucas horas, a gente já tem o corretor para essas vulnerabilidades, né? Então, também aí um destaque para manter também o ambiente de backup e também antenado frente aí às vulnerabilidades que saem de Vim. Às vezes é uma coisa mais voltada para o sistema operacional, às vezes é uma coisa mais voltada para a camada do software em si. Então, como vocês podem ver aqui no nosso lab, aqui no cantinho direito, vocês estão vendo a build do servidor do Vim 12.2. Essa é a build mais atualizada da Vim, que tem as correções de todas as vulnerabilidades que saíram na semana passada. Então, se vocês estão passando, viram essa vulnerabilidade, a gente sabe que no momento que sai uma vulnerabilidade, os canais de notícia, eles costumam fomentar muito e fazer um grande alarde nisso, né? Então, às vezes é comum a gente ver aqui canais de notícia divulgando notícias de um mês atrás, já foi corrigido, mas a gente vê que essa onda ela acaba voltando. Então, se vocês estão com dificuldade de identificar se o ambiente de vocês está vulnerável ou não, se vocês estão devidamente atualizados, contatem aí nosso time de vendas e a gente faz essa ponte com vocês. Bacana. Pensando aqui agora no repositório, então, beleza, como eu disse, esse cara aqui é um repositório virtual, eu estou acessando ele via console aqui, mas ele podia ser facilmente um repositório físico, por exemplo, um servidor da Dell, e eu estou acessando essa console aqui via IDRAC, ou um servidor HP, e eu estou acessando pela AILO, seja lá qual for a interface PMI que eu tenho no servidor. Então, pensando que ele é físico, eu tenho acesso a uma console normalmente dele. Aí, então, a gente consegue acessar isso, e o que a gente consegue... Por que eu acesso pela console? Para eu poder desabilitar os recursos que eu não utilizo, que, pensando no Linux, aqui a gente está falando de SSH, né? Então, se nós pegar aqui e olhar esse repositório, olhar o SSH aqui, ele não está nem rodando. Mas como é que eu salvo backups lá dentro, então, se eu apresentei? Porque no momento que eu apresento o repositório de backup para dentro da console do Vim, a gente vê que sim, ele faz o uso da porta 22 para instalar os componentes do Vim lá dentro desse repositório e fazer o Vim ler esse Linux aqui. Mas depois que ela fez essa instalação, ela faz a instalação de um componente que a gente chama de data mover. É um protocolo específico que a Vim desenvolveu
Ele trafega numa outra porta, na porta 6162, 6161, 6160, depende de cada um dos componentes que tu usa, mas é uma porta específica onde vai trafegar o teu dado de backup. Ou seja, eu vou tirar a imagem lá do hypervisor, seja do VMware, Hyper-V, Nutanix, eu vou pegar esse snapshot, bati ela, gerei o meu backup e eu vou jogar ela para dentro do repositório agora. Isso tudo se faz através dessa porta do Datamover. Desde a conexão de origem, eu ir lá no meu hypervisor, tirar esse snapshot, até salvar essa imagem depois dentro do repositório, é por esse Datamover, é por essa porta. Então a porta do SSH não precisa estar mais habilitada, então a gente desabilita ela. Legal. Além disso, mas o que acontece se alguém for aqui habilitar o acesso SSH e esquecer habilitado? A gente gosta de também fazer o uso aí de firewall. Todo Linux tem um firewall, então aqui a gente está trabalhando com Ubuntu, mas cada distribuição tem a sua camada de firewall. O Ubuntu trabalha com o UFW, a gente sabe que as distribuições ali baseadas em Red Hat, CentOS, trabalham com iptables, então a gente consegue criar camadas. Então aqui a gente pode ver que eu estou barrando a porta 22, estou dando um deny aqui nessa porta. E quais são as portas que estão habilitadas? A porta justamente do Datamover, aqui, Vim Transport Rule. Então, eu estou liberando apenas essa porta. Isso é Zero Trust. A gente está fazendo, né, no repositório de armazenamento, nesse Resilience Domain, o Zero Trust, onde a gente está deixando só as portas necessárias para o Vim trabalhar liberadas e as administrativas não permitidas, que é SSH. Perfeito. E aqui a porta do SSH, ela até está rodando da 22, em ambientes de produção eu gosto até de trocar essa porta aqui, joga para uma outra porta, joga para uma porta lá, uma porta alta de 5 dígitos. Aí, claro, a gente sabe que vai ter sempre os espertalhões, mas trocar a porta não adianta, com o Nmap eu consigo vir lá e descobrir essa porta, qual é a porta que está rodando no SSH. Ok, mas tu concorda comigo que é uma coisa a mais? Então, do tipo assim, por mais banal que possa parecer, se eu puder botar uma coisa na frente de um atacante que ele vai tropeçar, que é uma coisa a mais que ele vai precisar fazer, eu vou fazer. Então, às vezes, a gente pode ouvir falar que é uma ação boba, não, isso não precisa, porque, cara, se eu puder colocar degraus, se para chegar no meu ambiente de backup o atacante precisar subir uma escada de 100 degraus, eu vou colocar esses 100 degraus na frente dele. Então, nem toda ação precisa ser complexa, né? Pensando no ambiente de backup. Tem coisas simples. A ideia é sempre dificultar, né? Exatamente. A ideia é sempre dificultar. Então, aqui a gente pode ver esse SSH desabilitado, essa porta sendo negada, e o meu backup tranquilamente sendo salvo aqui, o time backups rodando aqui nas últimas X horas aqui. Então, eu salvo esse dado de backup lá para dentro tranquilamente, justamente por conta desse Vim Datamover aqui, então. E aí, se a gente tentar deletar um backup que está dentro desse RAID de repositório, o que aconteceria aí no ambiente aí? Vamos fazer ao vivo aqui? Vamos mostrar. Vamos fazer ao vivo. Então. Se o hacker tentou deletar aí. Aqui, beleza. Então vamos supor que o hacker teve acesso à minha console de Vim, e ele teve aqui, abriu aqui, como vocês podem ver, eu estou no menu de backups, e daí, obviamente, que esses meus backups eles podem estar numa camada de capacity tier, pensando em cloud, pode ser uma snapshot, mas aqui especificamente o repositório Linux, como ele é local, ele está em disco, né? Mas aqui eu consigo ver todos os meus backups, seja lá em qual camada que eles estiver. Eu vim aqui agora e lembra que eu comentei com vocês que a gente pode ver aqui nas propriedades dessa cadeia de backup, a gente vê até quando esse backup ele está imutável, né? Então vamos pegar aqui, pegar essa job isso aqui é o nome da job de backup, e dentro dessa job de backup eu tenho 4 VMs aqui. Então, supor que o atacante veio aqui e tentou deletar uma VM específica. Aqui também já um outro ponto que essa ação, olha como é interessante o ponto das camadas, né? Eu queria mostrar a imutabilidade, mas antes mesmo da imutabilidade entrar em ação, o que está acontecendo? Ele foi para aprovação. Então, esse cara aqui só vai conseguir ser deletado depois de eu aprovar. Então, deixa eu tentar rápido aqui, logar com outro usuário. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso fazer isso. Deixa eu adicionar aqui um usuário.
vou adicionar um outro usuário aqui para eu conseguir aprovar e vocês verem a imutabilidade daí de fato entrando em ação. Eu vou logar aqui. Como esse outro usuário não é meu, eu vou dizer que ele é de serviço para eu não ter que configurar aqui o MFA rapidamente aqui, para não tomar tempo aqui da nossa live. Então, beleza, adicionei um usuário aqui para aprovação. Vamos ver se eu consigo logar na console com esse outro usuário aqui. Beleza. Eu acho que ele não vai deixar eu logar, porque foi ele mesmo que eu ainda preciso aprovar. Sem aprovação, não teremos acesso. Exatamente. Deixa eu pensar aqui se eu consigo ainda com o Administrator, talvez. Tá vendo? A ideia é dificultar. Cada vez mais difícil. Eu acho que esse usuário também não vai ter acesso, mas vamos ver aqui. Ele não tem Não, acesso à console da Vim. é legal a gente observar, Wolf, assim, a gente ia fazer uma simulação de deleção, né? Qual seria o comportamento do Vim? A partir do momento que você deletasse aquele backup, ele ia ser bloqueado, aquela ação, né? Pelo fato de ter imutabilidade, ele não ia permitir você deletar aquele backup, aquele job, aquele arquivo em específico. Só que olha que legal, a gente tem uma camada anterior Sim. a esse passo, que é o For Eyes Authentication, né? Então, ou seja, imagine o seu ambiente de backup com várias cascas de cebola, né? Até você chegar nele, você precisa ir passando por várias etapas. Então, Sim. foi legal que até mesmo nessa demonstração, né, com For Eyes Authentication, a gente tem esse fluxo de aprovação. Se você não tivesse o For Eyes Authorization, né, você teria ali o bloco da imutabilidade mostrando que você não tem permissão para deletar esse backup. E é interessante, né, que lembra da história do Zero Trust, né? A gente separar nos domínios de resiliência, né? A gente não está passando nem pelo domínio de resiliência backup server, né? Que é a parte de autenticação duplo fator, o adicionar usuário só com permissionamento for eyes authentication, né? Então esse é um ponto importante de colocar, né? Antes até mesmo de chegar a esbarrar na imutabilidade, a gente está esbarrando num domínio de resiliência anterior a ele, né? Esse é um ponto importante. Quem já tentou fazer eleição de imagem de backup e viu a imutabilidade funcionando, né, vai entender que a próxima mensagem seria: não consigo deletar porque esse dado é imutável até data X, assim como, né, o Wolf mostrou ali a data específica que esse item estava imutável. Tá? Perfeito. Wolf, se você quiser Perfeito. até avançar para o próximo tópico. Eu ia até comentar aqui, mas então eu vou pegar e desabilitar o For Eyes Authorization aqui para eu conseguir não precisar dessa aprovação, fazer o delete e não pedir aprovação, mas podem ver que o próprio fato de eu desabilitar o For Eyes Authorization, eu não consigo, porque tem uma pessoa que precisa aprovar também. Então, aqui eu realmente estou vendo a camada de segurança aqui de aprovação entrando no circuito antes mesmo da imutabilidade. Mas como o Cícero comentou, se a gente viesse aqui e tentasse deletar esse backup, por mais alto, estou dizendo, eu quero deletar esse backup aqui, a imutabilidade não deixaria. O que acontece se eu mandar deletar uma cadeia inteira de backup? Também voltando para aquele ponto que eu comentei que, beleza, lembram que no meu repositório de backup, a minha imutabilidade está configurada para 7 dias. Vamos pensar numa cadeia de backup de 14 dias. Então, eu vou ter, do jeito que está configurado aqui, 7 dias vão estar imutáveis, 7 dias não vão estar. Se eu vim aqui e mandar deletar essa cadeia toda, ele vai deletar todos os backups que não estão imutáveis, aqueles 7 dias mais antigos, mas os 7 dias mais novos, o próprio Vim me daria um warning aqui dizendo, não, eu não consegui deletar esse arquivo aqui. Queria mostrar para vocês isso aqui na live, mas justamente por conta de eu ter já preparado o For Eyes Authorization, a gente não está conseguindo chegar nessa etapa, mas não deixa de estar cumprindo o papel aqui da console, está mostrando isso para a gente. Bacana. Acho que agora a gente pode partir para o backup de fato, né? O que vocês acham? A gente parte Perfeito. A para. gente tem aqui como
como roteiro, né? Mostrar a detecção e o Clear Backup Finder, né? Simular ali o backup de uma máquina íntegra após Isso. infecção. Tá, legal. Então a gente vai partir aqui agora já para a historinha o que acontece quando eu sou atacado de fato, né? O que acontece quando alguém consegue criptografar uma máquina minha aqui? Então a gente vai partir para esse princípio aqui. Aí, aí a gente vai aqui para a camada também, uma outra camada de virtualização. A gente também tem no nosso lab aqui um ambiente VMware. Lembrando que hoje a Vim ela tem aí dentro do portfólio delas de virtualização, né? Ela é compatível com VMware, Hyper-V e Nutanix, isso até a versão 12.1. E agora, com a chegada da 12.2, ela também tem a disponibilidade de eu ter Proxmox no ambiente. Então, já são aí 4 players de virtualização que a gente tem dentro do portfólio aí, que a gente consegue proteger. Então, essa máquina que a gente vai trabalhar aqui agora, ela está no meu ambiente VMware, deixa eu logar nela aqui. Bacana. Pensar aqui que eu tenho uma máquina virtual. Obviamente que por ser um laboratório aqui, eu vou infectar essa máquina com ransomware. Eu estou com ela desconectada da minha rede. E aqui a gente pode ver, ó. Então é uma máquina Windows, bacana. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é esse famoso aqui. Espero que nem todos aqui que estão presentes na live tenham passado por isso aqui. Então foi um ransom famoso que a gente teve, que foi o WannaCry. Infelizmente eu peguei esse cara aí, foi de fato um pé no saco, mas a Vim também conseguiu ajudar na recuperabilidade desses dados aqui. Então é isso mesmo que a gente quer mostrar para vocês. Então olha o que acontece quando eu sou atacado aí por um ransom. Aqui é o exemplo do WannaCry, um ransom conhecido, mas a gente sabe que ameaças estão por aí. Então é exatamente assim que acontece, né? No momento que, seja lá qual foi o vetor de entrada desse ransom, seja se for um phishing num e-mail, um atacante ali na parte de file server, de repente colocando esse ransom dentro da tua camada de servidor de arquivos. Então a gente tem inúmeros jeitos de esse ransom entrar na tua rede. Mas no momento que ele entra, ele já sai fazendo essa bagunça aqui nos teus arquivos e em poucos minutos a gente tem aí a mensagem de resgate, né, do ransom. Então aqui agora eu estou com a minha máquina infectada já. Bacana. Então, pensando no lado do Vim, agora eu vou executar um backup rapidamente aqui dessa máquina. Eu tenho o backup limpo dela, né? O backup de ontem ela não estava infectada. Mas agora eu quero fazer um backup, vamos dizer com ela assim, depois que ela foi atacada, né? Então, vou rodar de novo essa job de backup aqui fácil. Vamos esperar uns minutinhos até que execute essa job aqui. Legal. Então, na simulação, o que que nós temos de caso de uso, né? Você tem um backup já dessa máquina Windows, onde esse backup estava íntegro, né? Essa máquina está limpa. E aí você está simulando, uma infecção. Poxa, essa máquina foi infectada e eu estou realizando agora um backup dessa máquina comprometida, né? E aí é legal de ver como que vai ser a atuação da Vim diante desse cenário, né? Tem 2 pontos aí, né? O importante lembrarmos, né? Os outros backups a gente analisa, né, toda vez que está acontecendo o backup, né? E esse também a gente vai analisar e a gente vai detectar uma diferença, né, no que está acontecendo nesse backup com um dos outros. Como que a gente faz isso, né? Antes de falar como que a gente faz isso, vou explicar um pouquinho do que a gente tem de detecção de malware no Vim, né, nos backups do Vim. A gente tem esse processo que nós vamos usar aqui, que nós chamamos de Inline Malware Detection, que é baseado em Machine Learning e inteligência artificial, que a gente gera no Vim um processo, né, de listagem de característica dos backups que a gente faz. Todo backup que a gente faz, a gente fala assim, olha, a característica dos dados que eu armazenei desse backup
é essa, né? Num novo backup, a gente vai ver que as características se alteraram, modificaram, os blocos estão totalmente diferentes, uma criptografia muda todo, né? Vamos pensar assim até em binário, né? Todo o binário daquele dado armazenado, daquele bloco armazenado. Então a gente consegue detectar, né, baseado em inteligência artificial. E essa alteração dos blocos a gente chama de entropia. Né? Entropia é o nível de desordem de algum sistema ou de algum conjunto de dados. E aqui, quando a gente vê que dados que eram normalmente de uma forma passaram a estar diferentes, a entropia é alta, a gente marca esse backup como suspeito na análise inline. Fiz um backup, analisei durante o backup, não encontrei nada, mas era uma ameaça de dia zero que fez uma alteração diferente. O que a Vim tem para a gente olhar para isso? Né? Nós temos análise de antivírus, onde a gente pode analisar o backup montando os volumes daquele backup, né, com o antivírus instalado no servidor, que a gente monta aquele volume de backup, a gente consegue automatizar isso, chamamos de Sure Backup, quem conhece do Vim, e também o Sure Backup pode ajudar a gente a rodar uma ferramenta conhecida como Yara. Yara é uma ferramenta que nos ajuda a analisar conteúdo em backups já feitos. Né? Então, a gente consegue colocar hashes, consegue colocar identificadores como de CPF, cartão de crédito. Né? Então, a gente consegue, de maneira bem holística, né, olhar para depois que o backup aconteceu. Então, essa ameaça de dia zero, esse exemplo que eu dei, a gente não vai pegar na análise inline porque, né, a ameaça ela não fez alterações que alteraram muito a entropia do dado, então a gente não vai conseguir identificar uma alteração muito grande, mas aquela ameaça existe, é um ransomware ou algum malware que foi inserido ali dentro para fazer alguma atividade. Como a gente não conseguiu detectar no inline pela análise de entropia, porque a modificação ainda não foi feita, exemplo disso, um time bomb, né, uma ferramenta que vai fazer quando ela for acionada. Se a gente, né, pelos nossos times de segurança, conseguir uma informação dessa ameaça de dia zero, como, por exemplo, o hash dela, né, algum player de segurança descobriu, e o backup de ontem já foi feito e essa ameaça já foi descoberta ontem. A gente pode pôr esse hash no Yara, analisar o backup que eu fiz ontem e ver se esse hash está lá dentro. Né? Então, além da análise inline, a gente tem o pós-processo. O pós-processo, com inline, com antivírus, ajuda a gente também, no momento de um incidente cibernético, a gente poder saber assim, bom, qual imagem eu volto? Eu volto a imagem de ontem ou de antes de ontem? Qual que está limpa? A pergunta, né, normalmente é, né, qual é a imagem que vai estar realmente limpa para a gente poder restaurar. Bom, esses são os três principais fatores de análise que a gente tem, né, implícitos no Vim. Né? Análise inline, né, análise de antivírus e análise com Yara para conteúdo, para identificadores e para a gente encontrar informações importantes que a gente quer encontrar. A gente fala que para aumentar a resiliência dos ambientes, a gente precisa também testar os backups. Né? Voltando lá na regrinha 3-2-1, que nós falamos uns momentos atrás, né, é importante a gente também trabalhar com o que a Vim já colocava antes mesmo, né, da explosão dos ataques cibernéticos aí, que é a regra 3-2-1-1-0. A gente aumentou esse 1-0, né, na versão 11 da Vim, quando a gente já conseguia fazer algumas coisas adicionais à regra 3-2-1, que é 3 cópias do dado, duas cópias em mídias diferentes, né, uma cópia, cada uma das cópias em uma mídia diferente, uma cópia offsite, a gente aumentou o 1, né, de imutabilidade e o 0 de zero problemas na hora de eu fazer uma restauração. Ou seja, né, se eu for restaurar, eu quero que o meu backup ele esteja íntegro, ele consiga funcionar. E a gente consegue testar isso para garantir que teremos zero problemas. Né? Então, a gente consegue, num ambiente bolha, ou até mesmo montando volumes para analisar contra vírus ou contra algum conteúdo específico, a gente consegue fazer essa análise automatizando. Então, esquedulando, semanal, mensal, diário, dia sim, dia não, até mesmo fazendo uma análise aleatória. Eu consigo dizer para o Vim assim, pegue 10 máquinas do meu ambiente, aleatoriamente, toda vez que você rodar o job de teste, o job de Sure Backup. Pegue 10 máquinas e teste elas contra o antivírus.
ou rode o antivírus nela, ou faça uma análise IARA nessas máquinas, com as regras específicas que a gente pode determinar, né? Então, dá para a gente automatizar esse processo também de análise. Bom, aí, Wolf, a gente Legal. conseguiu um atacante interno que ele tem acesso administrativo ao ambiente de backup. Então ele pode tentar simular aí que a gente vai ter um aprovador aí, né? Nós estamos com um grupo de hacker aqui, né, ajudando a gente a tentar mostrar como a proteção do VIM pode acontecer. Então a gente vai burlar o For Eyes Authentication para ver a imutabilidade funcionando. Então aí o nosso atacante está aí esperando para aprovar a deleção para a gente mostrar a imutabilidade aí. Se você quiser aí, pode ir lá, enquanto a gente está rodando o backup novo aí, fazendo a análise, né? Faz lá a deleção para a gente ver o processo, né, funcionando aí, também da imutabilidade. Então, ultrapassamos a barreira, né, de For Eyes Authentication. No momento em que a gente ultrapassou essa barreira, né, a gente vai ter a imutabilidade aí segurando para a gente, né, o armazenamento. Legal. O que o Cícero está dizendo, então, é que a gente vai ter agora sim um outro provador. A gente tem um outro usuário aqui já logado na console e eu vou estar fazendo esse delete aqui. Então, voltando àquele espaço que a gente estava antes aqui de fazer a contaminação do WannaCry na máquina. Então, vou fazer o delete do meu backup imutável aqui e mandar para aprovação. Então, por favor, Bravinha, aprova para nós aí essa deleção que eu acabei de fazer aqui. O Bravin tá aqui no chat com a gente, pessoal. É um dos nossos engenheiros de vendas aqui na Poplos também. E aí ele tem todo acesso ao ambiente e ajudou a gente a passar por esse fluxo de aprovação para seguir com essa etapa. Legal. É o nosso infiltrado. Infiltrado. E aí, só adicionando alguns pontos, né, pessoal, enquanto a gente tem o nosso aprovador aí rodando, olha lá, já foi. Vamos lá, Wolf. Já foi aqui, ó. Podem ver que tudo que eu faço no Vim, obviamente, o Vim, ele roda, ele tem um banco de dados interno nele, né? Onde tudo fica registrado. Então, no momento que eu instalo o servidor, a console do Vim, eu instalo junto um banco de dados dentro dessa console. Até a versão 11, a gente tinha só a possibilidade de instalar isso em banco de dados SQL. Acima da versão 12, a gente tem aí também a possibilidade de banco PostgreSQL. Então, aqui fica tudo registrado. Então, e obviamente que, pensando já lá no VMware, é desse banco de dados que o VMware consome. Então, a gente vê que todo esse histórico a gente consegue ter aqui e consegue também controlar esse histórico. Eu quero ter histórico né, das minhas jobs, das minhas execuções, das minhas operações que eu faço aqui. Eu quero ter um histórico de 1 mês, de 3 meses, de meio ano. Eu consigo tudo controlar isso. E, obviamente, que se eu quiser aumentar isso tem que ser bem dimensionado, mas eu consigo controlar isso via a ferramenta aqui. Então, depois que o Bravin fez a aprovação ali para nós, a gente consegue ver aqui, justamente no histórico, aqui, ó, Backup Deletion Job. Então, um warning, ou seja, eu não consegui fazer, porque se fosse um sucesso nesse job, ele estaria verdinho, seria um sucesso. Então, e aqui a gente consegue ver, então, aqui, ó, Unable to delete set immutable backup files. Então, ó, o Vim está me alarmando aqui, ó. Tentei deletar a VM X aqui, não consegui deletar. E esses arquivos só vão poder ser deletados acima do dia 19, né? Porque do dia 19, mutabilidade de 7 dias, 7 dias para frente, daí quando eu gravei esse dado. Então, aqui o Vim barrando esse tipo de ação. Então, seja lá por onde for que o atacante tentou fazer esse delete, seja pela console do Vim aqui, seja por uma elevação privilégio que ele conseguiu via API, a gente nunca sabe como é que o atacante tá chegando, né? Mas conseguir ter esse comando para, né, dar o comando de delete dos arquivos. O Vim, ele acaba barrando isso para nós, acaba não conseguindo fazer. Pensando no cenário que a gente está tendo aqui hoje, né? A gente criptografou, né? O hacker criptografou a máquina. E ele acabou de criptografar a máquina, a gente está fazendo um backup que vai já estar comprometido, né? Ele vai lá e vai tentar deletar as outras imagens que não estão comprometidas, né? O que a gente fez aqui foi exatamente, né, mostrar que
a partir da criptografia, tendo a imutabilidade, a gente está seguro que as outras informações ali estão, os backups limpos estão garantidos para serem restaurados, não foram deletados, não foram removidos, não há manipulação possível aqui, né, de ser feita para esse ambiente. Isso é interessante porque a gente burlou o For Eyes Authentication. Perfeito. Né? A gente tentou, se o hacker conseguiu, né, ultrapassar essa barreira, conseguiu adicionar um usuário, conseguiu aprovar, conseguiu autenticar, né, duplo fator de autenticação e acessar, né, a gente vai ter aí, né, mais um deny aí no processo desse atacante aí, ele não vai conseguir sucesso, a gente dificultou o trabalho dele, né, e é sobre isso. Excelente ponto. E fazendo uma analogia rápida, né? Eu gosto muito de analogias e o que o Wolf usou no início da live foi muito interessante, né? Poxa, eu quero colocar vários degraus aqui para até o hacker conseguir chegar no meu ambiente. Então, olha o tanto de simulação, pessoal, que a gente teve ao longo dessa demonstração, né? O For Eyes Authentication, o Authorization, né, Cícero? For Eyes Authorization, a gente teve o duplo fator de autenticação, a gente teve a atuação da imutabilidade bloqueando aquela atividade de deleção, a gente teve todo o mecanismo de defesa do VIM no processo de job, de backup, mapeando ali os arquivos infectados, e eu estou olhando aqui, a gente tem 20 minutos para a reta final da nossa live, né? Eu acho que seria legal, Cícero, não sei o que você acha junto com o Wolf, a gente realizar uma simulação de restaurar uma máquina virtual que está dentro de um ambiente VMware e indo para uma outra estrutura, né? Até por uma questão de tempo. Obviamente, pessoal, a gente tinha um roteiro a seguir para falar de mais detalhes, só que eu acho que o tempo vai ficar apertado para isso. Mas dando um spoiler, né? Estava conversando com o Cícero antes de começar a live. A gente está planejando montar um bootcamp, obviamente um bootcamp mão na massa, onde vocês teriam ali uma interação. Para quem já participou de bootcamp da Poplos, a gente tem um modelo de mais tempo, é normalmente ali 4 horas, e alguns deles a gente faz em 2 períodos, um dia inteiro, né? E aí sim a gente conseguiria abordar 100% daquilo que a gente quer levar de mensagem de segurança. Mas não sei se de repente a gente simular essa restauração. O que você acha, Cícero e o Wolf? Deixa eu fazer já esse gancho aqui, então, aqui como fazer um gancho tanto com o que o Cícero falou, quanto que o Gabriel comentou aqui também, pensando agora, beleza, meu ambiente foi atacado e eu preciso fazer a restauração desse backup. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente sabe que no momento que eu estou sendo atacado, no momento que eu estou com um problema, é muito difícil manter a calma, e a gente sabe que, tipo, dependendo do servidor que foi atacado, o time de operação acaba, né, rolando aquele desgaste, aquele estresse todo para voltar ao ambiente o quanto antes. Mas é importante, no momento que a gente está sofrendo um desastre, a gente entender o que foi o desastre, porque no VIM eu consigo fazer vários tipos de restauração. Entender a origem do problema me ajuda a entregar uma restauração mais rápida ou não. O que eu quero dizer com isso? Beleza, tive um problema, mas foi só deletado alguns arquivos do meu servidor. Beleza, eu não vou voltar o servidor todo, eu vou voltar só os arquivos. Eu tive um problema no servidor como um todo, ok. Que problema foi esse? Tá dando tela azul aqui no servidor. Ok, eu consigo voltar um backup do servidor como um todo, mas eu consigo fazer um quick restore, que é pensado só na camada de SO ali. Então, é um backup mais rápido também. Então, eu sei que é difícil, mas no momento que a gente passa por um desastre, a gente tem que, antes de tudo, juntar todos os times, juntar as equipes que estão envolvidas ali para manter aquele serviço no ar, botar a bola, pegar a bola do jogo, botar no chão, entender, para a gente conseguir fazer o restore mais apropriado para esse recurso. E o que eu quero dizer com esses tipos de restore também? Vocês podem ver que a VIM protege diversas camadas. Virtualização, eu já falei dos hypervisors, VMware, Nutanix, Hyper-V, Proxmox. Camada de cloud eu tenho Azure, AWS, Google Cloud. Então, eu protejo várias camadas. Na hora de restaurar isso, e isso é uma coisa que a VIM defende muito bem, eu consigo fazer a restauração para qualquer um desses players que ela já protege. Ela chama isso de liberdade de dados. Eu não quero, necessariamente, eu fiz backup de uma VM em VMware. Eu tive problema no meu ambiente VMware. Meu ambiente VMware não está no ar. Como é que eu vou restaurar essa VM para dentro do ambiente VMware se ele está comprometido? Vou restaurar num outro ambiente. Pode ser uma Hyper-V, pode ser um Nutanix, pode ser a Cloud. Então, seja lá aonde eu fiz esse backup, dentro de todos esses
vendors e players que a Veeam tem compatibilidade e protege. Eu posso escolher aonde eu vou fazer esse restore. Não necessariamente precisa ser na origem. E isso fica muito claro aqui, ó. No momento que eu mando restaurar uma VM, olha a quantidade. Ó, eu peguei a máquina virtual que eu tenho na minha job de backup e cliquei com direito aqui. Olha a infinidade de tipos de restore que eu tenho aqui. Então eu posso voltar para a Amazon, para Azure, para Google Cloud, para o Nutanix, para o Proxmox. Posso voltar só um arquivo. Posso voltar um arquivo da VM, pensando na camada de virtualização. Posso voltar lá o VMDK, o VHDX, o NVRAM. Posso voltar a VM toda. Posso voltar só o disco da VM. E aqui, pensando nesse ataque, vamos só ver se já rodou essa job aqui. Ela está finalizando ali. Um tipo de backup muito comum que a gente gosta de fazer é o Instant VM Recovery, que ele é um jeito de eu conseguir apresentar essa minha máquina virtual o mais rápido possível diretamente do meu repositório de backup. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que um restore de backup, ele depende, a velocidade de um restore de backup, ela não depende do teu software de backup, ela não depende ela depende da infraestrutura onde ela está rodando. A gente sabe que esse restore vai sair do repositório, vai passar por um gate, vai passar por um switch, vai passar pela camada de virtualização. A performance desse backup, quem tange não é o Veeam, quem tange é a tua infraestrutura. E dependendo do tamanho dessa VM, obviamente que essa VM aqui é de laboratório, se eu quisesse fazer um restore completo dessa VM, seria rápido, porque é uma VM pequena, mas a gente sabe que em ambiente de produção, facilmente a gente tem máquinas aí de 1 tera, 2 tera, 5 tera, pensando em banco de dados, 10 tera. Então, fazer esse restore, ele não é num instalar de dedos. Eu preciso, a gente tem que ter em mente que eu estou pegando 10 teras né, X teras de uma máquina virtual, tirando de um ponto e jogando para o outro. Então, eu tenho esse tráfego que eu preciso passar pela minha rede. Isso é um restore de backup tradicional. Eu tenho meu repositório, vou tirar esse meu dado de backup do repositório e vou jogar para minha camada de virtualização de volta. Beleza. O Instant VM Recovery é um recurso que ele não tem esse tráfego inicialmente. Ele vai conseguir dar o play na tua máquina virtual diretamente dentro do teu repositório. Ou seja, a minha VM ela vai estar rodando lá no repositório Linux imutável, rodando lá de dentro. Obviamente que a gente tem um throughput um pouco mais elevado, porque o meu Hyper-V ou o meu VMware vai estar consumindo esse storage lá do repositório, mas a máquina vai estar no ar. O meu usuário vai conseguir acessar essa máquina. Disponibilizei ela para ela. Isso muitas vezes em segundos. A gente vai mostrar aqui para vocês. No final do dia, beleza, quando não tem operação, a gente faz o restore tradicional. A gente faz o commit dessa máquina saindo do repositório para o teu ambiente de virtualização. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente só vai esperar esse backup terminar aqui. E daí é importante a gente também ver qual imagem de backup que eu vou fazer esse restore. Obviamente que eu quero sempre o meu backup mais atualizado, mas pensando num ataque, pode ser que o meu último backup ele já esteja infectado. É muito comum a gente encontrar esse tipo de problema. Por isso que é importante a gente testar os nossos restores de backup. Não pensando agora em ameaça, em ransom, que a gente infectou aquela máquina ali, vamos pensar num cenário hipotético que é simples. Eu tenho uma máquina Windows. A gente sabe que máquina Windows, por muito tempo, às vezes ela é submetida a janelas de atualização. Nem sempre essas máquinas Windows elas são reinicializadas depois desse update. A gente já teve diversos históricos aí que updates da Microsoft e às vezes até de software terceiros acabam comprometendo essa camada de sistema operacional. Só que isso eu só noto muitas das vezes na inicialização da máquina. Então, o que eu quero dizer com isso é, às vezes eu tenho uma máquina que está com problema no meu ambiente de produção, está aqui um file server, um AD. Ela está com um problema na inicialização dela. Só que como eu não rebooto ela, eu não noto esse problema. E eu estou fazendo backup diariamente dessa máquina. Só que o meu problema está lá. Vamos supor aqui, dia 13/9. Sexta-feira 13, né, gente? Eu estou com o meu problema aqui. Eu fiz backup no dia 14, no dia 15, no dia 16. Só que o problema está lá no dia 13. No domingo agora, nos próximos dias, eu reinicializei essa máquina e eu vi que ela subiu com tela azul, clássica do Windows. Voltei o meu backup de ontem. Ela voltou com tela azul também. Voltei meu backup de ontem. Também voltou com tela azul. Ou seja, o meu problema ele já está há mais tempo no ambiente. E eu não estava testando esse meu backup. Então é muito importante
Eu testar Legal, ele ó. e daí voltar o meu backup muito mais antigo, né? Voltar o meu backup lá daquela imagem limpa, que é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. Cara, e muitas das vezes, assim, a gente precisa dar resposta rápida para o negócio, né? Então, a gente sabe que em alguns ambientes fazer o restore de uma máquina inteira leva um tempo ali, todo o tráfego de você movimentar essa máquina. Então, quando você usa o Instant Recovery, você está dizendo o seguinte: poxa, eu vou abrir o VM, se essa máquina tiver em VMware, né? Poxa, eu vou abrir o VMDK dessa máquina virtual lá no repositório de backup que ela está armazenada e instantaneamente eu consegui validar a integridade dessa máquina antes de ter aquele tempo de movimentação. Então, ou seja, você ganha tempo operacional no momento de recuperação, você já dá uma previsibilidade, uma resposta rápida para o negócio. Então, é bacana a gente analisar, né, o quanto o Instant Recover ele pode ser uma estratégia de recuperação assertiva para você poupar tempo e validar isso da forma mais rápida possível, né? E é importante a gente falar que nós temos a possibilidade, ou damos, né, a flexibilidade da gente fazer essas restaurações com Instant Recovery cross-plataforma. Né? Aqui no exemplo, a gente tem backups de VMware que a gente poderia fazer o Instant Recovery em Nutanix. A gente tem backup de Nutanix, a gente poderia fazer o Instant Recovery em VMware. A gente poderia ter um Hyper-V aqui no ambiente, né, instalado um cluster Hyper-V, onde a gente pudesse restaurar os nossos dados. A gente sabe que no cenário de ataque, né, como foi a nossa história aqui hoje, né, normalmente, depois que se descobre o ataque, se avisa as autoridades, se começa a fazer o processo de investigação, as equipes de segurança, durante o processo de resposta a incidente, não vão permitir que a gente restaure para o ambiente de origem. Né? E Perfeito. você ter um clone do ambiente normalmente custa bastante caro. Né? Então, o que a gente dá de flexibilidade ajuda muito na hora de restaurar, como o Wolf falou ali, né? Se eu não tenho um ambiente secundário, fiz o meu backup no VMware, mas consegui lá um acesso na Azure, né, para eu fazer um restore, eu consigo restaurar minhas máquinas principais na Azure e botar o meu ambiente para voltar a funcionar em Azure enquanto o pessoal resolve lá o ambiente produtivo, né, com as autoridades, limpa tudo, garante que o ambiente está pronto para voltar. Né? E aí eu trabalhei em Azure, fiz meus backups de Azure. Agora quero voltar para o meu ambiente que já está liberado para eu voltar. Eu consigo restaurar uma máquina virtual que eu proteger em Azure no meu ambiente on-premise novamente. Então, essa Perfeito. flexibilidade de cross-plataforma, inclusive utilizando Instant Recovery, né, essa volta de Azure para dentro do ambiente on-premise também é possível fazer com Instant Recovery. Então, isso realmente é um processo que ajudaria bastante, né, nesse cenário onde o atacante comprometeu os times de segurança não querem que a gente faça o restore ali, eu tenho várias possibilidades para voltar. Vai lá, Wolf, que eu acho que terminou aí. Beleza, legal, gente. Eu acho que o backup, de fato, ele ainda não finalizou, mas eu já deixei um pouco preparado aqui o ambiente. O que eu gostaria de mostrar para vocês é o backup pós-infecção, né? Então, aqui a gente consegue ver, eu já fiz essa simulação aqui em outros momentos, nesse meu laboratório aqui. O que aconteceria é mostrar justamente esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho backups de outras máquinas que eu também acabei infectando aqui no laboratório. Então, ele acabou mostrando dessa forma aqui, ó. Ele me fala quais são os pontos de backup que eu tenho infectado. Então, aqui, ó. O backup que está rodando, ele está incompleto ainda agora. É esse backup que a gente está vendo aqui. Mas o backup anterior, eu já tinha baixado o WannaCry lá dentro e o próprio Vim já reconheceu. Ó, esse backup está infectado. Ele ainda não estava... E olha que interessante. Ele ainda não... O WannaCry, ele ainda não tinha... A time bomb, ela ainda não tinha acontecido. Eu não tinha ainda infectado a máquina. Mas o arquivo do WannaCry estava lá dentro. Então, o Vim, ele já tinha identificado no meu backup de ontem esse arquivo malicioso. Obviamente que assim que finalizar esse backup, aqui também ficaria uma outra imagem completa e também infectada, mas aqui a gente consegue ver o ponto que eu comentei anteriormente. Qual é a minha imagem limpa que eu tenho? Então a gente pode ver que, ó, aqui a partir do dia 12 para baixo, eu tenho essa minha imagem limpa aqui. Então, é isso que a gente vai voltar agora, o backup aqui, então, desse dia aqui, né? Então, a gente pode vir aqui, ó,
deixa eu pegar aqui. Beleza, eu vou dizer que eu vou fazer um Instant Recovery. Podem ver como o Cícero comentou. Eu tenho o cluster Nutanix apresentado no meu ambiente, eu tenho meu cluster VMware apresentado no meu ambiente. Eu escolho para onde eu vou fazer isso. Vamos partir para o VMware aqui. Se der tempo na live, a gente também pode tentar partir para o cluster Nutanix ali. Legal, então eu vou voltar essa máquina. Mas qual ponto que eu quero voltar? É o último? Não, porque o último eu sei que eu estou infectado. Então eu quero poder escolher esse ponto. Aqui, o Vim também ajuda a visualizar isso aqui. Então, na própria janela de restore aqui que eu estou fazendo, ele me mostra qual é o arquivo que está com problema. Então, adianta eu voltar esse arquivo aqui? Não adianta, ele ainda vai estar infectado. Então, vou voltar de um dia anterior aqui ainda. Ok, bacana. Escolhi qual é o ponto de restauração que eu quero voltar. Ele mostra a hora que foi feito esse backup e o dia aqui. Beleza, agora eu quero dizer como é que eu vou fazer essa restauração. Eu quero restaurar por cima da máquina que está no ambiente. Muitas das vezes, e quase que 100% dos casos, não, porque aquela máquina, beleza, eu fui atacado daquela máquina, o que a gente faz? Desconecta ela na rede, desliga, deixa ela em stand-by lá no teu ambiente. Depois, talvez até o time de segurança vai querer fazer uma análise, vai querer visualizar essa máquina, então a gente não toca mais nela. Vamos voltar a máquina, uma nova máquina no ambiente. Aí, beleza, primeira coisa que eu faço, qual vai ser o nome dessa máquina? Obviamente que se for uma máquina que eu quero que seja uma máquina diferente, ela não pode ter o mesmo nome para não ter duplicidade. Então, vou botar aqui um nome, né? O mesmo nome da máquina de produção, porém underline restore. Bacana. Aí, pensando no meu cluster de virtualização, eu digo, aqui, obviamente, era um host standalone sozinho. Mas pensando que é um ambiente de clusterizado, com vários hosts, eu não necessariamente preciso voltar dentro do meu mesmo host. Posso voltar num host separado, não no host de origem, né? Bacana, eu escolho essas informações aqui. Aqui eu tenho um cache do Data Store, bacana. Legal, e aqui eu estou fazendo agora o meu Instant Recovery de fato. Aqui, obviamente, eu posso botar aqui um motivo disso, lembrando, rastreabilidade, se ficar armazenado dentro do banco de dados do Vim, eu consigo ver se esse restore passado, eu consigo ver a causa aqui dessa restauração. Bacana. O que eu vou dizer para essa máquina? Liga ela, porém eu não quero conectá-la na rede nesse momento. Eu posso fazer essa conexão depois lá na virtualização, mas eu não quero deixar ela desconectada. Bacana. Então podem ver que o Vim ele trabalha diretamente com a camada de virtualização. Qual data store, qual o storage que eu vou salvar essa máquina lá dentro, qual o host, qual o hypervisor que eu vou colocar, se ela vai estar conectada na rede ou não. Pensando na minha camada de virtualização, ali eu até passei, mas a gente sabe que muitas das vezes tem switches virtuais lá dentro, a gente tem múltiplos switches, eu posso escolher qual switch que eu vou conectar essa máquina, não necessariamente precisa ser no switch de origem que ela estava. Então, todas esses parâmetros eu consigo passar aqui na hora da restauração. Bacana, e vocês vão ver aqui como é rápido fazer esse tipo de restore que é o Instant VM Recovery. Eu vou logar aqui de novo no ambiente VMware. Assim aqui. Bacana. Podem ver. Registrou. Isso tudo aqui auditável aqui no log, no próprio log. Quem é um pouco mais técnico consegue até identificar alguns parâmetros aqui, por exemplo, registrando a VM lá dentro do host, criando a snapshot da máquina, ligando ela. Bacana. Então, olhem. O status do chamado está em progress, mas olha essa última informação aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Ó, waiting for user to start migration. O que isso quer dizer? Ele finalizou e está aguardando a gente fazer a migração para o ambiente de produção. Mas antes eu quero validar esse Instant Recovery que eu quero ver se essa máquina está íntegra lá. Podem ver que também automaticamente subiu esse novo menu aqui, que é o Restore que está em andamento. E se nós olharmos no meu ambiente de virtualização, vamos lá. E existe também, né, Wolf, além da possibilidade da gente fazer a migração a partir do VMware, se, por exemplo, a gente estiver restaurando para um ambiente que não tem licenciamento de vMotion, a gente pode fazer essa migração, né, do backup, né, que é o Instant VM Recovery, para o ambiente produtivo, utilizando o próprio Vim. O Vim consegue fazer essa migração, né, mesmo que o cliente não tenha a licença, né? Então, nesse cenário de ataque cibernético, quando a gente está com
uma questão de ataque, a gente está fazendo para um outro ambiente, a gente pode esbarrar em empecilhos como esse, né? Então é importante lembrar que a gente poderia ter também essa parte. Bom, a gente está ficando meio sem tempo, né, Gabriel? Aqui estamos chegando ao final, tinha bastante conteúdo para a gente falar, mas o importante é que a gente conseguiu falar dos principais fatores aí do ponto de vista de segurança, né, que o Veeam consegue nos ajudar, né? Então a gente falou aí sobre a segurança intrínseca no domínio de resiliência do servidor de backup, a gente falou sobre a parte de imutabilidade, tentar deletar os backups que foram protegidos, cópias para Object Storage com imutabilidade também, regra 321, falamos aí, né, sobre análise, né, a análise que a gente consegue fazer com Yara, com antivírus, né, e detectar qual é a imagem que eu vou restaurar, fazer um Instant VM Recovery, restaurar para outro ambiente quando o ataque aconteceu e a gente não pode restaurar para o ambiente original. A gente passou por todos os pontos aí importantes de segurança que o Veeam consegue ajudar, né? A gente tem outros pontos que são, né, intrínsecos da Veeam, né? A gente tem mais de 100 formas de atuar e de olhar aí, né, do ponto de vista de segurança e integrações com os times de resposta a incidente, com os times de proteção do ambiente. Perfeito, Cícero. Eu acho que assim, no resumo geral, né, o Wolf até tá brincando ali enquanto a gente estava falando, mostrando ali o login na máquina, de fato materializando isso, ele conseguindo fazer um restore de Instant Recover, e essa máquina, o repositório dela, o disco de armazenamento dela, rodando lá no repositório de backup. A gente vê aí a forma de validação, né? Como o Cícero comentou, pessoal, o objetivo da live de hoje foi conseguir materializar todos esses pontos e mostrar na prática como eu posso ter um ambiente de backup seguro, como eu posso ter o meu plano de disaster recovery, meu plano de continuidade de negócio construído dentro de uma conscientização segura, né? E a gente vê que a Veeam pode cumprir todos esses pilares. Então, assim, agradecer todos que puderam participar. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né, Cícero, mostrando funcionalidade, fazendo demonstração, faz o backup de uma máquina, recupera ela na Azure, faz o backup de uma VM no Nutanix, recupera no VMware, e assim, e brincando com essas simulações. Obviamente o tempo dessas lives são curtos, mas eu acho que essas demonstrações eu acho que puderam mostrar um pouco para vocês do dia a dia e de como a gente pode emplacar maior segurança dentro do nosso plano de proteção de dados. E fica um spoiler, né? A gente vai programar um bootcamp com esses conteúdos e a ideia é vocês conseguirem colocar a mão na massa e construírem ambientes como esse, né? E se familiarizar cada vez mais com as consoles do Veeam. A gente sabe que é uma console muito intuitiva. O Wolf está em constante treinamento aqui interno com o time e a gente vê que é uma solução, a curva de aprendizado dessa solução ela é muito curta, né? A gente rapidamente se familiariza ali com o dia a dia na orquestração dessa solução. Cícero, eu não sei se você quer falar mais algum ponto para fazer um wrap-up final ou se a gente já parte por sorteio. Vamos lá. Eu só queria colocar aqui na tela, né, até o Wolf passou ali rapidinho, né? Mas só para... já está na tela ali, né? Então não vou nem colocar nada na tela, vou só discorrer um pouquinho ali em cima, né? A gente falou de Zero Trust, de preparar o ambiente, de dificultar a vida dos atacantes, dos grupos de ataque, né? E da gente poder ter garantias de que a gente vai ter o ambiente resiliente pronto para a gente fazer restore na hora que acontecer o problema e vamos ter principalmente imagens limpas para a gente restaurar se infelizmente os atacantes conseguirem o sucesso, né? E aqui o que está na tela, o nosso Threat Center, que é parte do Veeam One, que foi uma pergunta que foi feita aí no início da live, né? Então, aqui o que a gente tem é uma nota de resiliência do ambiente. Qual que é a probabilidade, se eu for atacado e o atacante conseguiu sucesso no meu ambiente produtivo, de eu restaurar os meus dados com bastante tranquilidade e os dados limpos. Com base em 4 pilares aqui, segurança intrínseca, que é o primeiro item ali, né? Platform Security Compliance, com base em saúde dos dados que foram protegidos, ou seja, analisei com inline detection, não encontrei em muitas imagens infecção. Status de proteção, então de 10 jobs, 9
dão sucesso. Então, eu tenho 90% de proteção de dados. E com base em imutabilidade, quantos dos meus backups são imutáveis? Eu tiro uma média e digo assim, olha, a probabilidade de você restaurar o seu ambiente é muito grande. Então, tudo que a gente falou aqui, MFA, For Eyes Authorization, imutabilidade, todos esses pontos, eles são analisados aqui e a gente consegue ter um panorama, né? O meu ambiente está legal, está com 90% de chance de que, se o atacante conseguir acesso, se o atacante conseguir manipular meu ambiente, eu vou ter aplicado as boas práticas e vou conseguir fazer o restore. Então, o Threat Center, ele é um guia, ele ajuda a gente a entender, se cair a nota em algum desses pilares, a gente já sabe aonde a gente vai ter que proativamente resolver para estar garantido na hora de ter que fazer o restore. Show de bola, Cícero. Cara, e agradecer assim o tempo, né? Obrigado pelo wrap-up, por a forma de concluir isso com uma visibilidade assertiva do ambiente, né? Tendo ali uma visão para tomada de decisão e saber posicionar ali para os C-levels que o seu ambiente ele está protegido, ele é capaz de dar uma resposta rápida para o negócio, né? E agradecer você, agradecer o Wolf, acho que foi um momento descontraído nessa sexta-feira 13, e até fazendo uma brincadeira, né? Os deuses das demonstrações estavam com a gente, porque deu certo para mostrar aquilo que a gente queria. Obviamente que, como eu falei, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, passando por outros temas e simulando mais demonstrações, mas eu acho que isso é uma pauta para Bootcamp, e agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final. Wolf, Cícero, obrigado, meus amigos. Valeu. Obrigado, uma boa gente. sexta para todos aí. Boa E cuidado, sexta. hein? Sexta 13 para ataque cibernético é o dia, hein? Não, tá, Deus do livre. Cruza os dedos aí. Se protejam.